Obrigada, Sr. Presidente, por ter convidado. Saúde a doutora Joana e obrigada também à presença de todos os assistentes e, sobretudo, dos meus colegas conselheiros culturais pelo mundo. A idade é uma coisa, às vezes, terrível, mas tem um lado muito positivo, que é dar-nos a experiência. E, portanto, há 20 e muitos anos eu estive no lugar que ocupa agora a doutora Joana, embora as competências tenham sido alargadas, portanto, fui diretora do Gabinete de Relações Internacionais durante cerca de 10 anos. Depois tive o privilégio de ser vice-comissária-geral da Europália. Fui a primeira pessoa da Culturgest à frente cujos destinos estive cerca de 12 anos e agora estou a terminar as minhas funções oficiais como agente cultural ligado às relações internacionais, dirigindo o Centro Cultural de Paris. Portanto, a experiência tem-me mostrado ao longo de todos estes anos, através destes projetos, que, efetivamente, a cultura não é um fim em si, mas a cultura é um meio que deve estar à disposição de outros desígnios, nomeadamente até da ciência, da política, do turismo, da economia. A Europália, por exemplo, que antecedeu a primeira presidência portuguesa da União Europeia, que foi em 92, mudou radicalmente, mesmo aos olhos dos políticos e dos funcionários internacionais baseados em Bruxelas, mudou radicalmente a percepção que eles tinham de Portugal e da cultura portuguesa. Nos anos próximos à sua realização, houve 30% a mais de turismo das regiões do Benelux para Portugal e também as trocas comerciais foram muito incrementadas. Para dar só alguns exemplos positivos em relação ao que uma instituição cultural pode fazer e a cultura pode fazer de mudança das imagens e dos estereótipos. Por exemplo, quando se começou a construir, e ao longo dos 10 anos que durou a construção do edifício da Caixa Geral de Depósitos, sobretudo os intelectuais e os jornalistas quase diariamente batiam na Caixa Geral de Depósitos e diziam que era um monstro, era o Palácio de Ceausescu, portanto, toda uma imagem negativa à volta. A partir do momento em que a Culturgest começou a funcionar, cessaram automaticamente todas as menções negativas sobre o edifício. Agora, voltando mais precisamente àquilo para que me convidaram. O contexto francês, neste momento, em relação à cultura, é de grande mudança também. Em 12 de junho, o governo francês aprovou uma série de documentos que marcam uma grande reestruturação na política cultural e, sobretudo, na política de internacionalização da cultura francesa. Apesar da França ser um país muito rico e que investe brutalmente em orçamentos que nós gostaríamos muito de poder alcançar, nem que fosse, se calhar, 10% para a cultura externa, eles também tiveram necessidade de definir estratégias, de definir o que os franceses chamam a especificidade cultural da França e, através dessa definição, criar parcerias em todo o mundo, exatamente para, na linha que disseram os anteriores intervenientes e a doutora Joana, criar estas sinergias, porque não se pode estar em todo lado ao mesmo tempo. Portanto, a França também está a definir, país por país, dentro de cada região, quais são aqueles em que necessita de se envolver mais. Por exemplo, chegar à conclusão que no Brasil a imagem de França é deficitária, na China igualmente, portanto, estão a investir muito nos ditos BRIC e formaram aquilo que se chama agora o Instituto Francês, portanto, que é uma grande instituição que tem a ver com a difusão da cultura francesa. Uma outra agência que se chama France Expertise Internacional, porque, efetivamente, a França quer definir uma estratégia na área da formação, na área de formação de recursos humanos, de agentes culturais, não só, portanto, nos artistas e na cultura tradicional, mas definir uma estratégia e uma especificidade muito próprias
para exportar para os outros países. E depois tem uma grande agência de mobilidade de estudantes, de artistas, de cientistas, que se chama Campus France. Portanto, dentro disso, efetivamente, Portugal não cabe como prioritário para a França. A França acha que conhece tudo da cultura portuguesa, há umas ideias feitas, essencialmente porque houve uma comunidade portuguesa pela qual, sobretudo depois destes 6 anos que vivo em França, eu tenho um respeito imenso, porque acho que viver em França não é fácil todos os dias para os estrangeiros, e pensar que aquelas pessoas, muitas que eram analfabetas, de meios económicos muitíssimo reduzidos, conseguiram vingar, e que hoje há 45 mil empresas que já foram repertoriadas pela Embaixada, que pertencem a portugueses ou a lusodescendentes e que têm um papel muito importante no tecido empresarial francês. Pensar que, neste momento, várias instituições culturais de grande peso em França estão a ser dirigidas por lusodescendentes, que é o caso do Teatro de la Ville, em Paris, uma das grandes instituições que é dirigida pelo Emmanuel Climar-Simota, que é filho de portuguesa. Pensar que o Sancadre, que é um grande centro que foi inaugurado há cerca de 3 anos, e para o qual fizeram um concurso agora para eleger um diretor, e que tinha que apresentar um projeto que fosse credível face aos meios económicos que tem, vai ser dirigido por José Manuel Gonçalves, que é um lusodescendente também. Portanto, há imensos exemplos. No Teatro Silvia Montfort, em Paris, também, na administração está uma descendente de portugueses. No Teatro de Vanves, o diretor é também de origem portuguesa. Portanto, cada vez mais, mesmo na área cultural, a presença portuguesa é forte. Paris tem um contexto muito especial, porque é uma cidade onde existem, em média, e isso foi dito ainda há pouco tempo por um representante da Câmara de Paris, existem em média 780 manifestações culturais por dia. Portanto, não é fácil, sobretudo com poucos meios, manter uma presença contínua e forte de uma cultura exterior. Para isso, nós desenvolvemos estratégias de alianças. Por exemplo, em Paris é a cidade do mundo que tem mais institutos culturais estrangeiros. Tem 47 institutos, que representam 47 países, para além de muitas outras associações e instituições que pertencem a organizações como fundações, como é o caso da Fundação Gulbenkian, por exemplo, e outras fundações no mundo, que também têm os seus centros culturais. Mas só nacionais existem 47. Nós, já há uns anos, fizemos um fórum, que se chama o FICEP, Fórum dos Institutos Culturais Estrangeiros em Paris, e desenvolvemos 3 estratégias comuns de apresentação das culturas dos vários países. Portanto, todos os anos, em outubro, na semana que está a cavalo entre fim de setembro e princípio de outubro, para apanhar o sábado, que é a Nuit Blanche, portanto, a noite em que não se dorme e todas as instituições estão abertas ao público, escolhemos todos os anos um tema que desenvolvemos em conjunto, e todos os centros culturais, nas suas instalações ou noutras, desenvolvem uma programação cultural sobre esse tema. Este ano foi o património, e nós resolvemos ir para o património musical e fazer uma programação da guitarra portuguesa, da guitarra clássica até ao jazz. Depois temos outras estratégias, que são aquelas parcerias bilaterais. Portanto, o Instituto de Camões, nos últimos 6 anos em que eu estive à frente, estabeleceu parcerias com mais de 300 instituições culturais em França. Essas parcerias querem dizer que nós ajudamos na programação, para inserirem na sua programação artistas portugueses, agentes culturais, conferencistas, músicos, intérpretes, ou também só a questão patrimonial, no aspecto musical, por exemplo. Portanto, essas parcerias permitem-nos, por um lado, atuar perante públicos que já estão estabelecidos. Como todos
trabalham em cultura sabem, é uma das coisas mais difíceis, é constituir um público fiel para uma instituição. E, portanto, quando nós estabelecemos parcerias com grandes teatros, como é o caso que já aconteceu, pela primeira vez nestes últimos 6 anos, conseguiu-se pela primeira vez no repertório da Comédie Française entrasse um autor português, o António José da Silva. E portanto, foi com uma parceria com o Instituto Camões. Portanto, eles, por um lado, consideram que é um grande prestígio aliarem-se a uma embaixada ou a um instituto de um outro país. Às vezes, com meios financeiros muito reduzidos, conseguimos resultados que são excelentes.